senhores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo do módulo 12, que fala sobre a crise hídrica e a conservação ambiental. Bora lá? Amor. O problema hídrico do mundo é um dos grandes problemas socioambientais de hoje. Eu vou falar de quais são esses problemas, mas eu juro que eu não vou me aprofundar, porque senão eu saio do rumo, saio do foco, né? Fiquem cumpridando minhas conversas. Então vamos lá tentar ser objetivas nesse slide. Um dos grandes problemas socioambientais do mundo, que não é necessariamente o mais importante, mas eu coloquei uma escala, a gente tem que numerar. É a disponibilidade de água no mundo, porque, gente, água, a gente sabe que não vive sem a água. Então, não ter essa água é sim um dos grandes problemas socioambientais do mundo. A manutenção da biodiversidade, eu poderia dizer que é o segundo problema socioambiental de maior preocupação nesse momento. Ela está relacionada a desmatamento, queimadas, extinção das espécies, seja por conta das queimadas, seja por conta dos desmatamentos, seja por caça predatória, seja em busca de, por exemplo, no caso dos rinocerontes, eles matam o rinoceronte por causa do chifre dele. Menino, não pode. Outro problema, terceiro problema, é o aquecimento global. Esse aquecimento global causado por quem? Por quem? Pela gente. Esse aquecimento global, ele pode ser ocasionado pela poluição do ar ou também traz consequências na mudança climática do nosso planeta. O que tem levado as águas marinhas a se aquecerem, a atmosfera como um todo a ficar mais quente, o regime de chuvas foi mudado. Isso quer dizer que não tem chuva, não tem reposição de água nos rios, não tem reposição de água nos lençóis freáticos. A gente volta para o ponto 1, disponibilidade de água no mundo. Pois é. Nós também temos um problema de superpopulação. E uma superpopulação desregrada. Aquela que não sabe cuidar do que tem. Sim, menino, no tempo do meu avô, uma família fértil tinha uns 9 filhos. Imagina que eles cresceram, se tornaram adultos, constituíram as suas famílias e que vamos dizer que foram mais econômicos nas crias, tiveram 5 cada um. Menino, já é gente demais, né? Mas hoje em dia, em alguns países, as pessoas estão tendo mais cuidado quanto a isso. Até porque eles preferem curtir do que ter menino. É obrigatório crescer e multiplicar? Não é obrigatório, gente. Ninguém é obrigado a ser pai nem mãe, não. Mas assim, se você for pai e mãe, você tem algumas coisas que você é obrigado a fazer. E está aí no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, né? ECA, tá? Que vai fazer com que os pais tenham alguns deveres a serem cumpridos. Continuando sobre os nossos problemas socioambientais. Eu queria falar com vocês sobre a distribuição de água no planeta. É uma coisa que a gente conversa desde 6º ano comigo, né? A gente sabe que 3/4 do planeta Terra é água. Essas porcentagens, elas variam, certo? Muitas vezes de autor para autor. Nós vamos utilizar aqui o mesmo material que tem no nosso livro, que tem como fonte de pesquisa o Ministério do Meio Ambiente. Ok? Ele me diz que dos 3/4 de água na Terra, 97,5% é de água salgada e apenas 2,5% é de água doce, que é a forma como a gente aproveita ela. Esses 2,5% de água doce estão perdidos na forma de gelo, porque a gente não usa esses gelos, nos polos, ok? Mais ou menos perdido na atmosfera. Por que mais ou menos perdido? Porque na atmosfera ele é responsável pela umidade do ar. E o nosso sistema respiratório precisa dessa umidade em média 60% para manter a nossa saúde. Então é mais ou menos perdido, porque a gente não usa o ar da atmosfera para lavar a mão, mas a gente usa para respirar.
No deserto, nos grandes desertos, já existem tecnologias que capturam a água da atmosfera para converter em água líquida, porque aqui está no estado de vapor, para converter em água líquida e disponibilizar para beber e irrigar as plantas. Apenas 0,006% estão nos rios e lagos. E a grande maioria dessa água doce está na forma subterrânea. Muita água? Tem muita água, só que ela é mal distribuída. É igual o dinheiro, né? Como assim mal distribuída, professora? Quer dizer que assim, ó, você sabe quantos países tem no planeta Terra? É mais de 20, certo? Então imagina, vamos dizer que sejam 25. É bem mais, mas enfim. Vamos dizer que sejam 25. 5, 10, 15, 20, 25. Um quinto desses países, se fossem 25, apenas um quinto deteriam 43% da água doce. Toda a água doce do mundo. Quase a metade para um quinto dos países. Vale lembrar, nós não temos só 25 países no mundo, né? Então tu imagina. E o nosso país, o Brasil, ele está em primeiríssimo lugar. Gente, foi a gente que escolheu isso? Não foi a gente que escolheu. Não foi a gente que escolheu, não foi porque o brasileiro fez, não foi por causa disso. Mas nosso lindo, maravilhoso país apresenta 13,22% da quantidade de água doce do mundo. E isso é maravilhoso. Por quê? Deixa entender que nós, brasileiros, temos uma qualidade de vida melhor. Sabe por quê? Porque por dia uma pessoa precisa de 20 a 50 litros de águas para viver bem. Isso para viver bem. Esses 20 a 50 litros de água contam produção de alimento, beber, tomar banho, higienização, tudo que a gente vai fazer que envolve água. Então, cada pessoa do mundo utiliza em média de 20 a 50 litros de água por dia. Por dia. Mas como essa água ela não está distribuída de forma homogênea, não é todo mundo que tem isso, bem, quer dizer que não é todo mundo que usa de 20 a 50 litros de água por dia. Às vezes eu uso 70 e o meu vizinho usa 10. Porque eu tenho uma fonte de água e meu vizinho não tem. Então ele tem que economizar a pouca água que consegue. Olha só o quanto é importante a água no nosso planeta. 72% dos leitos hospitalares estão ocupados por pacientes que têm doenças transmitidas pela água. Já pensou se todo mundo fosse recebesse em sua casa água tratada? 72% dos gastos com saúde seriam economizados. Isso quer dizer que a cada R$100, R$72 poderia ter sido economizado se a pessoa tivesse acesso à água tratada no mundo. Tá bom? Tá bom pra você? Não? Pô, deixa eu te falar. O consumo mundial de água dobra a cada 20 anos. E sabe o que isso vai fazer? Vai fazer com que a partir de 2025 a crise de abastecimento atinja uma média de 2,8 bilhões de pessoas no mundo. E sabe por que o Brasil ainda acha que isso não vai acontecer aqui? Porque a gente tem 13,22% da água doce do mundo. Só que a gente não cuida dela. Se a gente não cuida dela, adivinha o que vai acontecer? Se a gente tem 12, alguma coisa porcentagem de água do mundo, amor, adianta de que 58% dos municípios não tem água tratada. 58% dos municípios do Brasil não tem água tratada. Mais da metade. Isso é porque a gente é rico. Riquíssimo. 21 países enfrentam escassez de água.
E esse dado se refere a 40% da população do mundo. Lembra aquela história de 20 a 50 litros de água? Pois é, nesses países, eles têm em média 3 a 5 litros de água por dia. Para tudo. Tudo. É uma garrafa PET de 2 litros. Imagina. Tudo que você for fazer durante o seu dia, só usar aqueles 2 litros de água. Aqui a gente bebe 2 litros de água por dia. É a recomendação. Lá eles vivem com 2 litros de água por dia. Higiene, limpeza, aqui está relacionado à higiene, mas é higiene pessoal, limpeza urbana, limpeza geral da casa, né, da sua comunidade, que é a sua residência, alimentação, seja para cozinhar, seja para beber, tudo, tomar banho, lavar a mão, tudo com uma garrafa PET. Faz o teste, amor. Amor, só na nossa descarga faz 5 litros, tá? Nós no Brasil temos sim 12, alguma coisa por cento, 12, entre 12 a 13, porque esse número varia, você vai encontrar números variados. De 12 a 13% de água, da água doce do mundo. Mas você acha que isso está distribuído certinho? Não, amor. Se no mundo não está distribuído, imagine no Brasil. Só para reforçar, essa porcentagem de água, ela não está relacionada a nós brasileiros fizemos isso, tá bom? Mas no norte, que conta com 9,6% da população do Brasil, contamos com 68% da água doce do Brasil. Olha só que loucura! No centro-oeste, que tem 7,6% da população brasileira, conta com 16% da água doce do Brasil. Olha o Nordeste com 27,6% da população brasileira e apenas 3% da água doce do Brasil. Sudeste conta com 41,9% da população brasileira e apresenta apenas 6% da quantidade de água doce. Sul apresenta 14,3% da população brasileira e apenas 7% da água doce. O que a gente tem visto muito no verão é informações do Sudeste sobre desabastecimento de água. Lá eles estão começando a sentir, porque a amor não tem de onde tirar. E lá eles já vão começar a sentir assim, não tem como cavar poço lá. Não tem lençol freático para tirar água. Então tem que comprar. E vai ser o bem mais caro do mundo. Porque sem ele a gente não vive. Amor, a gente vive sem petróleo. Vive. Quem a gente anda de bicicleta? A gente anda a pé. Mas a gente não vive sem água. Sabe como é o consumo de água no Brasil? Tá aqui, ó. Para combustível, 8,8%. Na indústria, 9,5%. Para abastecimento animal, 11,1%. Que é pecuária, né? Na irrigação, 67,2%. Tá mais aqui, né? Para a produção de energia nas termoelétricas, 0,3%. Na mineração, 0,8%. E no abastecimento rural, abastecimento rural é para fornecer para as fazendas, chácaras, essas coisas, 2,4%. Abastecimento urbano não é de carro, não, é para ir para as cidades, 8,8%. Então, do consumo geral da água, nós temos um gasto bem maior para a irrigação. Aí a pessoa vem e diz assim, tia, pois então vamos parar de irrigar. Vamos, amor, parar de irrigar. Ele vai parar de chegar o quê? Comida. No nosso país, nós temos diversos aquíferos. Sabe o que é um aquífero? É um lençol freático tão fundo, que ele tem mais de 100 metros de profundidade. Nós temos vários aquíferos. Olha só esses nomezinhos aqui bonitinhos. Esses aquíferos, eles vão fornecer água para a região. Estudos recentes mostram que esse aquífero aqui, que é Alterchão e Solimões, na verdade é um só.
Então, eles chamam agora, eles identificaram que esse aquífero, ele é assim, ó, juntinho. Esses dois aquíferos formam o aquífero do Amazonas, que é um dos maiores aquíferos do mundo. Professora, eu vejo bastante pinturas ali no Nordeste. Sim, tem vários aquíferos. Tem. Mas esses aquíferos são pequenos, eles são muito profundos, não conseguimos chegar até eles e a água não é de qualidade. Então é meio que café com leite, sabe? Não adianta nada. Voltamos a ter 3% da quantidade de água doce do país. No nosso território, nós temos os dois maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero do Grande Amazonas, ó, que vai em vários países, mas a maior parte dele está no Brasil, mais de 60% dele, e o aquífero Guarani. Esse aquífero Guarani, menino, já deu babado. Por quê? Porque Paraguai, Argentina e Uruguai estavam querendo explorá-lo. E a grande maioria dele é no Brasil. E o Brasil não queria que explorasse. Aí eles fecharam a acordo. Ninguém vai explorar. Beleza, ninguém vai explorar. Deixa ele guardado aí. Ninguém vai explorar. O que descobriram? Que no Brasil estavam explorando. Tipo uma quebra de acordo internacional. Ah, papai. Deu confusão muito. Mas hoje em dia tem menos confusão, mas ainda tem. O grande risco é que esse aquífero Guarani, ele é tão profundo, ele tem 1,2 milhões de quilômetro quadrado, ele tem um volume de água de 39 mil quilômetros cúbicos de água. É tipo assim, se a gente esvaziar ele, já que ele ocupa uma área menor, ele ocupa uma área maior do que o aquífero da Amazônia, mas se a gente desocupar ele, descobriram que é capaz do solo, ó, ceder. Perigoso! Mas enfim, esses aquíferos, eles têm alguns tratados que protegem eles da exploração humana. A parte boa é que o do norte, como conta com uma porcentagem pequeníssima da população brasileira, ele, digamos, está mais protegido, porque onde tem menos gente, tem menos exploração. O que não acontece no aquífero Guarani. Por isso, uma preocupação maior com o aquífero Guarani do que com os outros. Ah, peraí, antes de finalizar. O grande problema dos aquíferos, sabe o que é? É porque apesar de ele estar a mais de 100 metros de profundidade, a gente está conseguindo poluir eles. A gente está conseguindo poluir todos esses aquíferos aqui, ó, através da poluição do solo. Olha como a gente é inteligentinho. Mas a gente vai falar sobre essa parte da poluição dos aquíferos na nossa próxima aula, tá bom? Vamos ver se a gente consegue olhar a nossa água que sai da torneira com um olhar mais valoroso. E valorizar um pouquinho mais esse bem que hoje aqui a gente tem abundância, mas que tem muito lugar que não tem. Fica de olho na Agenda Edu que vai recadinho pra casa, porque hoje tem tarefinha. E olha que esse slide já está lá, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula.